Vamos dialogar sobre educação. Aprofundar o olhar, estimular reflexões e ponderar a respeito não apenas do conceito de educação, como também vinculá-lo a um processo de autoconhecimento, sem deixar de lado abordarmos também, sempre que importante, que necessário, sistemas e o sistema educacional. Eu sou muito curiosa pela vida e eu acho que a minha curiosidade primordial é sobre o desenvolvimento humano, como a gente aprende, como é que funciona essa coisa que a gente tem aqui, que é o cérebro, mas que na verdade ele coordena o corpo todo, e a aprendizagem ela é sobre o corpo também, sobre as relações, sobre a sociedade. Eu sou apaixonada pelo aprender. A nossa convidada de hoje aqui no canal Ser Essência, União e Educação é a minha querida amiga Su Verri, Suzana Verri. Este é um encontro de celebração dos 7 anos do ALC Nature. A gente vai contar um pouquinho dessa história e é um encontro de celebração também da retomada da nossa parceria. Em 2019, nós iniciamos um projeto juntos com um pequeno grupo de pessoas, um centro de aprendizagem ágil, baseado em um modelo que teve início lá no Vale do Silício. Eu lembro que eu conheci você através de um grupo que chamava Tzolk'in Ágil, e eu assisti um vídeo em que você falava que morava no mato. Então, eu quero que você conte um pouco sobre quem é você. Venha para a roda. Suzana Verri. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Cada um vai assistir em um horário, então já faço aí as reverências. Estou muito feliz de estar aqui com você, Alci, falando sobre isso. Eu acho que primordialmente eu me considero uma pesquisadora mesmo de educação. Eu sou muito curiosa pela vida e eu acho que a minha curiosidade primordial é sobre o desenvolvimento humano, como a gente aprende, como é que funciona essa coisa que a gente tem aqui, que é o cérebro, mas que na verdade ele coordena o corpo todo, e a aprendizagem ela é sobre o corpo também, sobre as relações, sobre a sociedade. Eu sou apaixonada pelo aprender. Então eu acho que começa daí, né? Todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa, todo o meu interesse. Eu trabalhei 10 anos com educação formal, fui professora de educação básica, tenho formação em psicopedagogia e educação ambiental. E sim, eu morei muitos anos no mato. Eu saí de São Paulo com 18 anos, com um sonho, né, um pouco utópico, de pensar outras formas de viver em sociedade, de consumo, de alimentação e também de educação e criação de filhos e modos de moradia. E assim eu vivi, né, 20 anos na montanha, no sul de Minas, num projeto de ecovila, e em busca de repensar mesmo as nossas escolhas de vida. E aí foi tudo isso, né? E lá atrás, então, primeiro eu fui professora, depois eu tive as minhas filhas, e aí eu tive um processo de frustração muito grande com todo o sistema de ensino, de escola. Fui diretora de escola, fui professora há muitos anos.
E aí eu tinha essa coisa de educar as crianças fora da escola, né? Que na verdade não é uma coisa nova, é uma coisa que antes de ter a escola, por anos e anos e anos, a humanidade educou e aprendeu e viveu assim. E aí, mas para mim era coisa de filme, né? Como que eu ia fazer isso, né? Hoje, na realidade do Brasil, isso na verdade foi em 2017. E eu entrei nessa aventura, as minhas filhas foram desescolarizadas e a gente fundou um projeto lá atrás, como você mencionou, que a gente se conectou, que se chamava Digitalmente Livre. Porque também morar no mato traz uma característica de você estar longe das pessoas. Vou abrir um parêntese, porque isso é importante. No momento em que você tomou a decisão de desescolarizar a tua prole, o que que te fez tomar essa decisão? Porque é algo bastante ousado, né? Você teve alguma coisa, algum gatilho que te instigou a isso ou não? Tá, vai me ajudando para eu não me perder. Tô até me Tranquilo. anotando aqui, né? Porque o cérebro neurodivergente aqui às vezes se perde. É... eu acho que eu era muito novinha, né? Quando eu tive filhas, quando eu tive as minhas filhas, quando eu entrei para a faculdade. Então, eu acho que eu tinha uma curiosidade genuína, assim, da criança mesmo, tentando entender. Mas, espera, como é que é esse negócio, né? Da criança nascendo, da criança aprendendo, andando. Eu tinha algo, assim, muito, né, de uma mãe. Eu fui mãe com 19 anos, então tinha algo de uma curiosidade ainda juvenil, assim, de um interesse pela coisa, né? Disso, de se desenvolver, de crescer, de como aprende. E aí eu acho que eu sempre fui muito curiosa, e sempre gostei muito de ler, então, além dos livros e das referências da universidade, eu fui pegando outras coisas. Eu acho que o primeiro, assim, que eu li lá atrás foi o Neil, né, o A.S. Neil, que ele tem um projeto que se chama Summerhill, que inclusive em 2025 o Summerhill fez 100 anos de existência, mas que ainda era uma visão de escola democrática, ainda dentro de um formato de escola. Aí depois veio, né, o Rubem Alves, com aquele livro que ele fala da escola da ponte, e aí depois Paulo Freire na universidade, e aí a gente vai se encantando, né? Então eu acho que veio desse encanto, assim, de entender a educação como algo muito bonito, muito profundo, sabe? Que fala sobre a humanidade, que fala sobre a historinha de mundo, né? Que a gente vai contar. E aí eu me desencantei pela escola formal quando eu percebi que a coisa menos importante no ambiente escolar é justamente isso que me encanta, que é o desenvolvimento humano, como oferecer, estruturar um ambiente saudável para que as crianças se desenvolvam. E hoje em dia a educação, né, a escolarização se trata de um sucateamento muito grande, de uma padronização é, é, na parte privada são negócios lucrativos e um mercado que briga pelo cliente. E no âmbito público é um abandono, assim, uma questão política, uma questão de desvio de recursos e coisas assim, né? Então, isso para mim me gerou um desgaste emocional, uma frustração mesmo muito grande com todo o Tu, sistema. me ocorreu agora se você, na época, já diferenciava os conceitos que, para mim, até hoje, eles, não é que eles conflitam, mas eu sei que tem muitas pessoas que misturam e não sabem diferenciar. O homeschooling de desescolarização. Você já tinha essa, né? Porque é muito comum botar tudo junto no mesmo balaio, né?
Sim, nossa, agora você tá indo mesmo, né, Alci? Vai, não, peraí, mas isso aqui a gente ainda não tinha conversado ainda, né? Então, mas eu não tinha essa diferenciação, né? Eu acho que até vale mesmo um encontro próximo para a gente falar sobre isso, porque agora também, no encontro de hoje, a gente está celebrando essa parceria, né? Então, intelectual novamente, de produção, de criar, de pesquisar as coisas juntos, de trocar experiências, né? E mas eu acho que é algo que foi se fazendo, né? A gente na época também era um outro conto. Eu acho que isso é a minha visão de educação, que talvez caiba aqui já para a gente ir engatilhando com a LC, que o Tá. mundo é vivo, né? A sociedade é viva. A gente passou por pandemia, a gente está passando por questões globais, questões econômicas, questões ambientais. E me parece que essa escola aí, que a maioria de nós teve acesso e tem como referência, que eu chamo, né, desse é como um artefato a mais do sistema de capitalismo industrial e tudo isso, porque isso vai moldando demais, a gente vai nos podando, né? Mas foi isso, assim, de repente eu fui vendo que essa escola ela não acompanha o mundo, né? Então, tivemos a pandemia aí. E a escola continua igual, e agora tem programas novos de governo sendo criados para recuperar o que foi perdido, mas a vida não é assim. A gente não, né? O tempo da vida é o agora. Então eu acho que a educação ela precisa ser algo vivo que acompanha o tempo, sabe? Aprender é algo vivo, sabe? Ativo, que tem movimento, e a escolarização, o capitalismo industrial é como produtos nas prateleiras, as coisas estáticas, as coisas não dialogam, não tem cor, não tem movimento, né? Uma coisa que eu quero te perguntar, Su, tem várias coisas acontecendo, a gente vai ter muitas novidades. Como colocar informação e esclarecimento nesse movimento vivo e que tem essa relação com o ágil? surgiu Então, agora, no momento em que você conheceu o ALC, que você soube do que se tratava, o que era um ALC, você já tinha quanto tempo de desescolarização? 16, 17, 18, 19, né? 3 anos já de 10 anos. desescolarização. Então a gente já tinha digitalmente livre, né? E aí eu ia voltar nesse ponto ali onde eu tinha parado, né? Então eu morava lá na natureza, no meio do mato, e educação se faz com gente, não tem outro jeito, sabe? Não tem nada mais humano, né? Se a gente pensar assim, e relacional, né? Do que educar. E aí, então, desde o digitalmente livre, né? Chamava digitalmente livre conexão natural. Já tinha essa pegada, então, tá bom, tem o digital para conectar, encurtar as distâncias, para que eu lá do alto da montanha pudesse estar em contato com o mundo, para que as minhas filhas pudessem aprender e se conectar para fora, mas a gente estava ali num ambiente natural, né? E aí, em 2019, eu fui fazer uma vivência. Eu já estava, então, há 3 anos nessa pesquisa, e essa pesquisa justamente sobre, tá bom, mas como é que o ser humano aprende? Do que de fato uma criança precisa para um ser humano, né? Uma criança precisa para crescer, para se desenvolver e para chegar assim no, na plenitude do que ela veio, né? Claro que sempre tem inúmeras possibilidades, tem variantes do caminho, tem os desafios, a gente não tem abundância total de todos os recursos e tudo isso, mas qual é o mínimo, né, necessário e possível, né, para que a gente possa oferecer
um desenvolvimento adequado para um ser humano chegar na condição de potência quando ele se torna, né? Digitalmente Livre foi uma espécie de pré-projeto que eu cheguei a participar de alguns encontros, sim. Olha, digitalmente livre chegou até aí bem Quanto uns tempo? 2 anos aí de duração. Já era a mudança para a LC foi justamente o fato de eu ter ido fazer uma vivência e a Digitalmente Livre tinha uma pegada de comunidade de aprendizagem híbrida, né? Testando e utilizando diferentes ferramentas, tecnologias sociais. A gente tinha uma parte aí mais mística da Digitalmente Livre, né? Tinha o pessoal que estudava o Tzolk'in, tinha o pessoal da Ayahuasca, tinha essa linha mais espiritualista. Então a gente estudou sociocracia, a gente estudou teoria U, a gente fez muitos estudos ali, a gente trouxe muitas abordagens, né? A gente fez eu acho que você chegou a fazer algumas rodas também Sim, é, sim. como se chama mesmo? Eu sempre esqueço, escuta regenerativa aí, né? São conceitos, mas hoje eu compreendo melhor a síntese, né? O que nos leva a uma melhor qualidade de escuta e de comunicação, que envolve uma intracomunicação, né? Exato. Inclusive o silêncio, né? Quietude, certas práticas Que que não nos deixa de levam. ser, usando esse termo mais guarda-chuva, Uhum. tecnologias sociais, né? Tipo assim, a gente viveu um mundo que foi contado pra gente, as formas de comunicar, de se relacionar, de sentir, de aprender. Todo mundo acha que sempre foi assim e sempre vai ser. Mas e se a gente experimentasse fazer as mesmas coisas de formas diferentes, né? Então eu acho que o X da questão aí da digitalmente, depois da LC, é um pouco sobre, mas por que a gente está fazendo isso desse jeito, né? E se a gente fizer de outra forma, será que não vai ser melhor, né? Bom, e aí eu fiz uma formação, uma imersão de ALC, e ali tinha todas essas ferramentas, essa mentalidade do ágil, né? Que também faz parte de, tipo, mesmo que sejam pesquisas não acadêmicas, né? Que eu fui fazendo, que eu fui desenvolvendo, que eu fui aprendendo, são meios de pessoas que já estão se aprofundando muito e utilizando e têm uma vasta experiência nessas tecnologias sociais. Essa ainda, eu acho que está no momento de você dizer o que é um ALC, ter como ele surgiu, porque vai ficar mais claro daí para as pessoas também. Sim, então é isso. Nessa minha pesquisa, eu fiz essa formação e aí eu vi que já tinham pessoas pensando sobre esses novos jeitos de se relacionar e tal. E aí, a ALC é uma sigla em inglês para Centros de Aprendizagem Ágil. As metodologias ágeis, elas nascem lá no Vale do Silício, né, num ambiente de pesquisa e de pessoas que estudam o futuro, os futuristas, né? Quais são as tendências da humanidade, né? Como que a gente vai passar a se organizar, ver o mundo? O que que o mundo e a sociedade está caminhando para? E aí eles desenvolveram essas metodologias que primeiramente foram utilizadas pelos criadores de softwares, pela galera do TI, e agora também amplamente vem sendo utilizado no mundo corporativo e se diz que é de fato a nova linguagem do mundo. E como sempre, a educação está lá atrás, em atraso, né?